Décima questão de hidrodinâmica. Nós temos uma situação que aconteceu em 1995, documentada pela Folha de São Paulo, onde um tornado destruiu aqui um telhado no ginásio da Unicamp. A informação de que este tornado teria uma velocidade de 180 km por hora fez com que esse telhado fosse literalmente varrido. Os engenheiros da Unicamp demonstraram, com seus cálculos, deduziram um peso aproximado de 250 toneladas para essa estrutura que foi levantada, para mostrar o tamanho da força deste vento. Bom, na sequência o texto vai falando sobre a contribuição da diferença da pressão causada pela movimentação deste fluido. Nós podemos imaginar que existe um ponto dentro do container, vamos chamar de ponto 1, e um ponto 2, exatamente fora do container, o que diferencia bastante a situação, pois aqui estamos com uma velocidade absurdamente grande do ar e aqui dentro está tudo parado, pois o sistema aqui está fechado. Portanto, a diferença de pressão que ocorre é justamente pela grande velocidade que aqui existe. Essa diferença de pressão, sendo ela então apenas pela contribuição da velocidade do vento, permite que nós possamos calcular essa contribuição, que é a primeira pergunta. Tendo então a massa específica do ar, 1,2, e cuidado, hein? Não é 10 a terceira, é um fluido bem levinho. A velocidade que deve ser corrigida para metros por segundo, tudo isso dividido por 2, efetuando os cálculos, nós temos aqui rapidamente 3,6 e 180. Se nós dividirmos aqui, vamos conseguir chegar a um denominador rápido. Dividindo por 1,8, chegaremos a 100. Dividindo por 1,8, chegaremos a 2. Isso, portanto, nos dá 50 ao quadrado. ΔP será 0,6, que é essa divisão, e aqui os 50 ao quadrado, que é 25 e 2 zerinhos. Portanto, 25, 2.500 vezes 0,6, o que resulta em 1.500 newton por metro quadrado. Essa seria a pressão, então, ou a diferença de pressão provocada por essa diferença gritante de velocidades entre o ar fora e o ar dentro. Agora, na sequência, a Unicamp cobra para nós a massa que é possível sustentar com essa diferença de pressão que gera uma força. Nós temos que recordar o conceito mais simples de pressão, que é força sobre área. A pressão que foi determinada no item anterior é equivalente a uma força. Essa força nós vamos calcular como m vezes g, pois é uma força que vai levantar o peso de algum corpo dividido pela área. A área desta superfície como um todo que o texto nos deu, 5.400 metros quadrados. Com esses dados, portanto, nós podemos determinar essa massa, que será essa multiplicação com esse, não esqueça da gravidade, que vai simplificar aqui, já que ela vale 10, nós podemos simplificar um zero, então chega a ser no final 1.500 multiplicado por 540. Essa massa deve dar um valor final de 810.000 quilogramas, o que nós podemos dizer então que equivale a 810 toneladas. Muito forte esse vento. Por fim, uma vez que nós temos essa massa possível de ser levantada, significa, portanto, que o vento, mesmo se fosse mais leve, mais baixo em velocidade, conseguiria levantar essa superfície, pois ela tem 250 toneladas apenas. Agora, para responder o item C, que se refere à velocidade mínima para que isso aconteça, seria interessante perceber que nós fizemos o cálculo da pressão com essa contribuição cinética e o cálculo da pressão pela definição corriqueira. Vamos juntar essas duas fórmulas, escrevendo que
massa específica, velocidade ao quadrado sobre 2, vai criar uma pressão que é dada por força sobre a área. Assim nós conseguimos isolar apenas a velocidade. Aqui eu vou colocar 2 vezes a força peso, que seria massa vezes gravidade, dividido pela massa específica e pela área. Aqui então podemos jogar os dados. A velocidade será igual 2 vezes a massa, que é de 250 vezes 10 a terceira, pois é a massa do telhado, que agora nós estamos estudando, a gravidade, que é 10, a área, que é de 5.400, e a massa específica de 1,2. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Essa informação ela será dada em metros por segundo, o que vai resultar num cálculo não muito favorável. Se você efetuar na calculadora, colocando todos os dados e tirando a raiz quadrada, você deve chegar a um valor de 27,77 e assim vai metros por segundo. Se você pegar o mesmo dado que está aí e multiplicar por 3,6, você chega a um valor exato de 100 km por hora. Essa seria então a velocidade mínima e suficiente para destruir esse telhado.